Oi, gente, tudo bem? O episódio de hoje do nosso podcast Razão Crítica é personagens como espelhos psíquicos coletivos. Afinal, o que isso quer dizer, né? Imagina o seguinte, imagina que você vai assistir um filme e aquele personagem, ele não está com um problema que é dele, específico daquele sujeito psicológico, individual, particular, que o que ele carrega nas costas, o que ele simboliza é o mal-estar de uma época. Estou falando devagar para a gente entender essa premissa, porque ela é fundamental para o desenvolvimento de todo o episódio. Quando a gente assiste um filme, por exemplo, como Taxi Driver, o problema não é só do personagem do Robert De Niro. Ele está carregando um mal-estar daquele modelo de civilização. Lembra quando ele está no carro, no táxi, e ele vai falando, eu sinto um enjoo, uma náusea, eu olho para as ruas, eu vivo dirigindo pelas ruas, e eu vejo tudo que tem de errado, a podridão, a corrupção, eu tenho vontade de sair agredindo pessoas, eu sinto que tem alguma coisa errada, mas eu não sei dizer o que, eu não consigo nomear isso, eu só consigo sentir aqui na porta do meu estômago. Aquilo ali é exatamente o propósito desse episódio. Então, quando a gente vê filmes em que o personagem ele está carregando o mundo nas costas, literalmente, ele está servindo de sintoma de uma época, isso é espelho psíquico coletivo. É o problema de todo um coletivo que está se refletindo em um personagem. Por quê? Porque o cinema não dá para mostrar, pelo menos não com eficiência, toda uma massa, todo um coletivo, todo mundo passando por aquele mesmo problema. Quando ele cria uma narrativa que já tem vários personagens, 5, 6, e que tem que ficar dividindo o tempo entre esses personagens, já é difícil encontrar um filme que faça isso bem. Por quê? Porque, de fato, precisa de foco, precisa de atenção em um personagem. Então, esses personagens, eles acabam sintetizando conflitos sociais de uma época. Isso é extremamente positivo e é isso que a gente quer ver. A gente quer ver mais isso em filmes porque digamos, ajuda a gente a pensar. E aqui a nossa referência vai ser o livro O Mal-Estar na Civilização, do Freud. Não o livro que eu vou falar ao final, mas como reflexão para esse mal-estar que a gente não sabe nomear. Qual é o mal-estar de 2026? Pense um pouco. Pensaram? Pois bem, então eu diria que é o problema da fragmentação. Hoje a nossa atenção está disputada por vários meios e ela se dividiu. E as pessoas têm dificuldade de ter foco. E essa dificuldade de foco produz também uma certa ansiedade. Então falta serenidade, falta lucidez, em virtude dessa fragmentação, dessa cobrança exagerada, cobrança que vem de fora, cobrança que vem de dentro, tudo acelerado, tudo dividido. Isso gerou um mal-estar nessa civilização, né? Na época do Freud, era outro mal-estar. Então vamos pensar assim, ó, a psicologia do indivíduo nos filmes, ela é atravessada pelo coletivo. Um problema que é daquela sociedade acaba se tornando um problema daquele indivíduo, porque ele está inserido nela. Então ele passa a ser, digamos assim, um produto, um resquício daquele problema coletivo. Então a sociedade, se ela for doente, eu acho que o Durkheim pensou nisso primeiramente, né? Quando ele tratou dos tipos de suicídio, ele disse que quando uma sociedade está fragmentada, ele chamava isso de sociedade anômica, é quando ela não está funcionando bem, quando as regras já não são mais observadas ou não tem eficiência, os valores se perderam, as instituições entraram em colapso ou estão decadentes. Ele chama isso de sociedade anômica, como se ela tivesse frágil, muito vulnerável, e aí o indivíduo sente essa vulnerabilidade, essa fragilidade,
e ele toma isso para ele, e ele deprime, e ele suicida. E aí ele chama esse tipo de suicídio, em virtude dessa sociedade anômica, de suicídio anômico, tá? Então, o indivíduo, ele é atravessado pelos problemas da sociedade, do contexto no qual ele vive. Então, quando você assiste um filme sobre Idade Média ou Idade Antiga, você vai ver um personagem tentando resolver problemas que são próprios daquela época. Por exemplo, você vai ver ele lidando com escravidão, né, na Idade Antiga. Ou você vai ver ele lidando com servidão, porque todo mundo que não era nobre era servo de alguma forma, né? Ou era do clero, ou era da nobreza, ou era entre os servos ali, camponeses geralmente. Então você vai ver ele lidando com esse tipo de problema que é específico da época dele. Se você pegar um filme do começo da modernidade, aí você vai ver as pessoas lidando com o comércio, com as feiras, com o surgimento das primeiras cidades, não primeiras cidades do mundo, mas o ressurgimento das cidades que já existiam e a fundação de novas cidades. Era isso que eu queria dizer. Né? Então você vai ver ele lidando com esse tipo de problema, com as grandes navegações, com as grandes descobertas da época. Então, o personagem, vamos supor, você assiste 1492, a descoberta do paraíso, né? Você vai ver o Cristóvão Colombo perpassado por uma angústia, que era a angústia da sua época, da modernidade, 1492, que foi o ano que ele vai descobrir a América. Mas ele vai ficar 4 anos praticamente obcecado por isso, tentando provar que esse projeto era possível, era viável, tá? O personagem, então, ele entra aí nessa equação apenas como uma figura simbólica. Ele entra como o sujeito que vai incorporar toda essa demanda, toda essa angústia, todo esse Zeitgeist. O Zeitgeist é uma expressão em alemão para designar o espírito de uma época. Quando você pensa, eu sempre penso nisso, certos tipos de música. Por que, sei lá, lambada fazia sucesso no começo dos anos 90 e hoje praticamente nem se ouve falar mais? Era o espírito de uma época. Porque os anos 80 foi tão dominado pelo hard rock, bandas como Guns N' Roses, Bon Jovi, Skid Row, etc. Porque era o espírito daquela época. Depois do grunge, depois do Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam, né, o movimento ali de Seattle, essa nuvem se desfez e começou uma outra época na música. Entende? E hoje o que domina? Nem o rock mais, hoje domina aquele pop americano, meio genérico, enfim, não vou entrar no mérito. Mas é isso. Então, o personagem que a gente vê em tela, ele é só digamos assim, uma interface para trazer esse mal-estar à discussão, apresentar para o público para ser discutido. A gente tem que olhar para ele e atravessar ele, porque ele também nos atravessa, então a gente tem que atravessar e falar, o que está fazendo esse cara fazer isso? Aí a gente volta no Durkheim. Eu posso entender por que aquele indivíduo se suicidou, mas aí eu estou vivendo numa sociedade em que tem muito suicídio, que a escala é alta. Então eu tenho que pensar, o que tem de errado nessa sociedade que está, digamos assim, condicionando tantos suicídios? Ah, é pesado falar em suicídio. Tudo bem, então vamos trocar as pessoas se tornando adictas, né, viciados em droga, ou adolescentes se engravidando. O que tem nessa sociedade? Quando a gente olha para a sociedade brasileira, qual que é o principal sintoma que a gente vê? Violência generalizada. A gente vê os números da violência no Brasil, do homem contra a mulher, de homens contra homens, de mulher contra mulher, né? E principalmente violência que resulta em assassinato, em homicídio, os números são altíssimos, são números de uma guerra civil. Então, o que tem nessa sociedade que está permitindo que esses números sejam tão altos? Não sei se permitindo é a palavra, mas acha uma melhor aí você, né? O que está permitindo? Porque a gente tem outras sociedades que não tem esse tipo de problema. Claro, tem outros problemas, porque nenhuma sociedade é perfeita, mas não tem necessariamente exatamente esse problema da violência que degenera em homicídio.
Então, isso, como diria o Durkheim, é um problema que a gente tem que ir além do indivíduo e enxergar o que tem na sociedade que, digamos, empurra, força essa situação, tá? Esses espelhos, esses personagens, então, que servem de espelhos, eles compartilham com a gente um tipo de angústia, que é a angústia daquela época, mas pode ser da nossa época. De repente o filme é um filme contemporâneo, e aí o filme está tentando fazer um recorte desse problema, que não é só da sociedade estadunidense ou da sociedade sul-coreana, pode ser de uma sociedade do Oriente Médio, ou pode ser de uma sociedade africana ou sul-americana, né? Algo que seja aí extensivo a toda a humanidade. Um filme que consegue fazer isso é, de fato, um grande cinema. É grande cinema quando o filme consegue fazer isso, tá? Essa angústia compartilhada. Todos nós queremos sair desse mal-estar, desse desconforto, mas, muitas vezes, é preciso ter ajuda, é preciso que a gente... não dá para fazer isso sozinho, né? O outro ponto que eu quero tratar com vocês é o cinema como dramatização do mal-estar social. Então, na verdade, é uma continuação, né? Mas o cinema, ele faz isso. Ele tenta fazer esse recorte. Repito, quando ele é bom, quando ele é grande, quando o filme é desproposital, quando é que um filme é ruim? Quando ele não toca em nada fundamental. Quando ele não se propõe a nada que realmente vá fixá-lo no panteão das grandes produções. Aí ele é só um produto passageiro, ele é um produto descartável. O mundo está cheio de coisas descartáveis, inclusive pessoas que se colocam como descartáveis. Eu não classifico ninguém como descartável, mas tem gente que se coloca como descartável. Por exemplo, quando ela se dá um preço, quando ela se coloca um valor e se vende como uma mercadoria qualquer, né? Então, o cinema, ele tem que ter esse propósito, ele tem que tomar para si esse propósito de dramatizar esse mal-estar social, de perceber isso nessa atmosfera, nesse espírito do tempo e dramatizar isso em tela para que aquela sociedade daquela época pense e reflita sobre os seus dramas. Por isso que esses personagens, por que a gente se identifica tanto com alguns personagens? Porque eles têm força moral suficiente para, digamos, condensar esses medos históricos. Então eu posso, valendo-me dele, sentir aquele medo, reorganizar, reelaborar aquela sensação, aquela emoção e refletir sobre ela. Eu não preciso ficar perdido. Eu posso me identificar dizendo, olha, que bom que não sou só eu que passo por isso. E a partir daí, com essa identificação, eu começar a fazer o processo de reverberação interna para, digamos, tratar esse mal-estar dentro de mim. Por isso que essas figuras nos atraem tanto. Esses personagens são tão marcantes. Às vezes, carregamos eles para a vida toda. E é ótimo quando isso acontece. Pensa num personagem como Forrest Gump, por exemplo, né? Se Forrest Gump não te acompanhar pela sua vida, aquele exemplo de bondade, você vai dizer, ah, mas ele é tonto. Não é tonto, ele é puro. E pureza nesse mundo é visto como ingenuidade, é visto como alguém que é bobo, né? Alguém que deixa os outros se aproveitarem dele. É assim, é o mundo que a gente vive. Mas, mais ou menos como Jesus falou, né? Sede mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. A gente tem que encontrar o meio termo, aqui a moderação, não é? Existem personagens que o íntimo desses personagens é uma expressão do tempo. O tempo nesses personagens é mostrado de forma interior. Porque veja, o tempo aqui fora de nós, prestem bem atenção nisso que eu vou falar, o tempo fora de nós é sempre, 1 minuto é sempre 60 segundos, 1 hora é sempre 60 minutos, um dia é sempre 24 horas. Isso é o tempo cronológico. O tempo psicológico é o tempo dentro do sujeito. É o tempo que aquele sujeito, que as coisas acontecem para ele, que o filme se passa dentro dele. Então, vamos imaginar alguém feliz.
Pode ser que esse tempo esteja acelerado. E alguém triste, muito provavelmente o tempo vai estar bem, né, passando lentamente. Então, quando o cinema consegue mostrar esses personagens, criar esses personagens dentro dos quais o próprio personagem está expressando um tempo, e é o tempo dele, e o filme está nos convidando a viver esse tempo, de repente é o tempo de um luto, é o tempo de um rompimento, de uma ruptura afetiva, amorosa. De repente é um tempo de amadurecimento, de uma transição de uma adolescência para a vida adulta. Ou é um tempo de consciência do declínio da vida madura para a velhice. Não é? Então, há vários personagens na história do cinema que retratam, que condensam, que expressam o tempo. E nós somos convidados a mergulhar dentro dele para sentir o tempo do jeito que ele está sentindo. E aí que a gente toca num conceito de duração. A duração do tempo, ela não é cronológica, ela é psicológica. E cada personagem, quando bem construído, vai ser uma expressão do tempo diferente. Há um tempo para cada personagem. Assim como há um tempo para cada um de nós. Assim como há um tempo para cada coisa. Há o tempo para plantar e o tempo para colher. Então o tempo, ele é vário, ele é diverso, não é? Ele é múltiplo, certo? Então, a psicologia e o contexto, ou seja, o sujeito e o meio social, são inseparáveis, são indissociáveis. Não existe sujeito psicológico. Isto é, quando é que a gente se constitui como sujeito? A gente nasce e a gente vai vivendo experiências e vai se constituindo como sujeito. Como é que isso acontece? Quando a gente se faz a pergunta, quem sou eu? E aí, com as minhas experiências, eu vou percebendo quem sou eu. Vou percebendo quais são as minhas virtudes, quais são os meus vícios, que a gente chama de qualidades e defeitos. A gente vai percebendo os nossos modos de sentir. Às vezes uma coisa não afeta alguém, mas me afeta. Os nossos modos de pensar. Às vezes eu fico pensando muito numa coisa, o outro pensa 30 segundos e já deleta. Os nossos modos de agir, principalmente. Então eu vou me constituindo como sujeito psíquico no tempo. E cada um tem o seu tempo de constituição, de maturação. Só que esse tempo é sempre dado em um espaço. Eu sempre vou ver tempo e espaço juntos. Não dá para dissociar essas duas coisas. Então é como se o tempo fosse a psicologia e o espaço fosse o contexto. Essas duas coisas são irmãs gêmeas dialéticas. Isso quer dizer que elas aparecem sempre juntas e por isso são inseparáveis. No cinema, a gente vê isso o tempo todo. O sujeito, a psicologia do sujeito, vai sendo desenhada para nós, geralmente nos 30 primeiros minutos do filme. A gente vai saber tudo que a gente precisa saber sobre aquele personagem e depois aquilo vai se desenvolver a partir da trama, a partir do recorte que é montado ali para nós. Porém, esse sujeito, então, ele é um tempo se processando num espaço. Ou seja, a gente vai ver se ele é um cidadão dos Estados Unidos, se ele é da Nova Zelândia, ou se ele viveu em 2025, ou se ele viveu lá em 1985, ou antes, não é? Se ele vive num regime democrático de governo, né? Numa república democrática, ou se ele vive numa teocracia, por aí vai, entende? Então, o contexto vai determinar muito da psicologia desse sujeito. Olha que legal, não é? Muitos desses personagens, eles sobrevivem à época deles, né? Eles passam, por exemplo, por um período de ditadura, período difícil, período onde muita gente morre, inclusive gente da família dele, mas ele sobrevive. Imagina aqui o filme O Pianista. Olha tudo que o Spielman, né, o pianista, o personagem do Adrien Brody, tudo que ele viveu ali e sobreviveu ao nazismo, ao Holocausto, à Segunda Guerra, a Hitler. Ele sobreviveu a tudo aquilo.
E também, além dele ter sobrevivido à época, pode ser que um personagem tenha configurado uma época, sei lá, tendo feito um filme na década de 60, mas hoje ele continua atual. Eu falei, o Travis Bickle, personagem do Robert De Niro em Taxi Driver. O filme, se eu não me engano, é de 76. Pois bem, o Travis Bickle é totalmente atual. Totalmente atual. Eu tenho certeza que tem motoristas de táxi andando por São Paulo e atônitos como ele, tentando entender a realidade, tentando entender, confuso diante do mundo no qual a gente vive. Então aquele foi um personagem que sobreviveu à época dele, porque ele chega até a nossa completamente atual. Então ele era como dizia o Nietzsche, ele era um homem à frente do seu tempo. No caso, um personagem à frente do seu tempo, e ele continua atual por isso. Por último, então, nós temos que aprender, e essa é a função do canal, ler a psique coletiva pela ficção. Entender na ficção, quer seja num livro, quer seja num filme, quer seja na letra de uma música, a psicologia de um grupo, de um povo, em uma dada época. Existem músicas, existem livros e filmes ou séries que são capazes de fazer isso e oferecem isso para nós. Aí é conosco. Aí é a nossa missão de espectador crítico fazer essa leitura. Entender como era, né? Quando eu olhar para um personagem e ver o jeito que ele age, pensar como era o espírito dessa época. Como essa produção está reproduzindo para mim o Zeitgeist, o espírito daquela época. Daí eu consigo entender melhor o personagem, como ele está sendo atravessado por esse Zeitgeist. Então vamos ao filme, meus amigos. O filme é o espelho do diretor russo, na verdade é um filósofo diretor, Andrei Tarkovsky. O Tarkovsky cria esse filme, O Espelho, já justamente para fazer a metáfora que a gente sempre pede aqui. Nesse filme, o tempo subjetivo e a memória fragmentada do personagem é que nos anima, é que nos toca, é que nos atravessa. Então ele mostra um personagem que está passando ali por uma série de situações que, olha, não se preocupe. Se você assistir o filme do Tarkovsky e sentir sono, sentir um pouco de tédio, é normal. Porque o Tarkovsky é daqueles caras que não estão preocupados com a aceleração, com a fragmentação. Esse filme é de 75, tá? Mas, obviamente, o Tarkovsky é bem mais antigo, mas a sua estratégia é fazer a gente entrar no personagem e sentir o tempo dele, não as 2 horas de exibição do filme. Então, quando você vê um filme como O Espelho, o tempo subjetivo, que é o tempo do personagem, ele é uma eternidade. Ele é uma eternidade. Você vai ver que o Tarkovsky consegue transformar 2 horas de tempo cronológico em uma eternidade de tempo subjetivo. Porque é um personagem, Alexei, que está tentando recuperar as suas memórias e tem essas memórias muito fragmentadas, e esse espelho, a ideia do espelho, é esse algo sobre o qual a gente olha, sobre o qual a gente se reflete, se conflita, se confronta, para tentar nos conhecer melhor e responder a pergunta, quem sou eu? E responder a pergunta, quem sou eu? A partir da recuperação de memórias que se dão num tempo estendido. Tá bom? Isso é O Espelho de Tarkovsky. Eu aconselho você a assistir, mas já aviso, não é para qualquer espectador. É para o espectador que está encarando o cinema como uma experiência filosófica, psicológica, profunda. Tudo bem? E o livro que nós iremos trabalhar é Matéria e Memória, do Henri Bergson. Henri Bergson. Nesse livro, o filósofo francês trabalha a duração como experiência anterior. Então ele dialoga perfeitamente com o filme O Espelho, e os dois fecham plenamente a discussão que a gente estava fazendo. Porque em Matéria e Memória, o Bergson trata da duração, que é essa experiência vivida. A experiência, posso viver uma experiência que vai durar 5 minutos, mas internamente essa experiência vai ter uma duração muito maior.
Psicologicamente, aquilo vai ocupar muito mais tempo da minha vida, porque aquilo vai ficar reverberando. Então, isso é uma experiência interior. Lembra quando eu falei aqui no canal que o mundo aqui fora é um e o mundo aqui dentro é outro? Que o mundo interior ele é muito maior do que o mundo aqui fora? Porque o mundo aqui fora tem as coisas que existem. O mundo aqui fora, aqui dentro, tem as coisas, tudo que existe, mais aquilo que eu sou capaz de imaginar, de conceber, de criar. Então, o tempo aqui fora é cronológico e aqui dentro é psicológico. E aí, essa experiência interior do tempo é o que o Bergson chama de duração. Então, esse conceito de duração, ele dá o quê? Ele dá uma característica específica para a memória, por isso que o livro chama Matéria e Memória, que a memória estende a experiência, mas também da consciência, porque a consciência é que está sempre dialogando com a memória e tentando resgatar dela os seus conteúdos e trazer do passado para o presente, presentificar e manter essa vivência. Tem coisas que a gente não quer esquecer. Então, aquilo que a gente não quer esquecer é quando a consciência tenta puxar da memória esses elementos que a gente precisa para dar sentido à nossa vida no presente. Entendido tudo isso? Tudo dentro do contexto? Então, meus amigos, nós só falamos tudo isso porque toda imagem deixa vestígios. Razão crítica é aprender a ler esses sinais.